Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Carlos André. Nós somos professor, também coordenador de escola dominical. Estou passando aqui para trazer aqui subsídios, sobre a questão da nossa lição número 1, que nós estamos começando uma nova etapa, quarto trimestre, e nós estamos aqui com a lição muito importante, uma lição muito importantíssima para todos os nossos irmãos, e também o título das nossas lições é o que? O governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª Samuel, Então, nós estamos aqui conhecendo os dois livros de Samuel. Aqui iniciaremos mais um trimestre, o último do presente ano, e é um momento importante para a avaliação das atividades do magistério cristão executado durante o ano com a classe. Igualmente, é importante planejar o estudo dos livros 1 Samuel e 2 Samuel. O tema do presente trimestre. Para isso, o professor deve munir-se de bons comentários e dicionários bíblicos, bem como uma boa teologia bíblica do Antigo Testamento. Planejamento e pesquisa são práticas fundamentais para desenvolver o tema desse trimestre. Então, aí uma dica, para vocês que são professores e mestres, ter o quê? Um dicionário bíblico, também é muito importante, uma boa teologia bíblica do Antigo Testamento. Planejamento e pesquisa são as práticas fundamentais para um desenvolvimento de um tema deste trimestre. Então, aqui o resumo do trimestre. Em 13 lições estudaremos os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Naturalmente, pelo limite do espaço, foi necessário uma seleção de capítulos e história que dessem conta aos livros. Deve conta dos livros. Nesse sentido, pontuamos que os livros têm 3 principais personagens, os principais. Tem vários personagens, mas as principais são Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, são esses 3 principais personagens de 1 Samuel e 2 Samuel. Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Os desdobramentos da história desses 3 grandes vultos da Bíblia serão priorizados no trimestre. Assim, a primeira lição é uma introdução aos livros de Samuel. Então, a primeira lição que vamos estudar, que hoje, domingo, vai ser estudado, é o que? É a introdução, aos livros de Samuel. A segunda versa sobre o nascimento do profeta Samuel. Então, a segunda lição estudaremos sobre o chamado, sobre o nascimento do profeta Samuel. A terceira será a respeito da chamada profética do filho de Ana. A quarta, da degeneração da liderança sacerdotal. A quinta, da instituição do primeiro rei de Israel. Então, a sexta é de rebeldia de Saul, bem como a sua rejeição de Deus. A sétima de Davi ungido como rei. A oitava do exílio de Davi. A nona do grande reinado de Davi. E a 10ª do pecado do homem segundo o coração de Deus. A lição 11 fala sobre a consequência desses pecados. A lição 12,
acerca da rebelião de Absalão. E finalmente a lição 13 aborda a velhice de Davi. Com essas informações vocês podem elaborar um planejamento trimestral do assunto, né? Lição 1 diz como destacarmos a lição de e uma introdução ao assunto. Vamos tratar a questão acerca dos originais, a originalidade, o propósito, a data, a autoria e outras temáticas do texto. Por isso é importante um estudo sério e a respeito dos livros. Os nossos objetivos dessa lição é de apresentar o contexto histórico e primeira e segunda lição, pontuar a autoria e data 1 e 2, explicar a teologia dos livros de Samuel e apontar Samuel como divisor de água em Israel. Enfim, a lição presta o serviço de introduzir o leitor aos livros de Samuel. Então, meus irmãos, é muito importantíssima essa lição que vamos estar estudando. Muito importante para as igrejas, né? O tema, a lição, primeira lição, vai ser uma lição muito importante. Então, vocês, professores, vocês, alunos, se esforcem, estudem, porque 1 Samuel e 2 Samuel, que esse livro é um só, ele era um só. Então vai ser pontuado, vai ser estudado. É muito importante para a igreja, muito importante para as lideranças. Então, que você hoje venha aprender, né? A primeira lição vai estar falando sobre muitos assuntos importantíssimos da nossa lição. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe e salve.